Ouça e conheça a Bíblia Sagrada e que sirva de refrigério em tempos difíceis. Josué 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, a saber, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque, os filhos de Asriel e os filhos de Siquém e os filhos de Fer e os filhos de Semida. Esses são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofade, porém, filho de Fer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, e esses são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme ao dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora da terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmatate, que está diante de Siquém, e vai esse termo à mão direita até os moradores em Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua no termo de Manassés a tinham os filhos de Efraim. Então desce esse termo ao ribeiro de Canaã. Para o sul do ribeiro de Efraim são essas cidades, no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés está ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas o mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Azer e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e em Azer tinha Manassés, a Bet-Seã e os lugares de sua jurisdição, Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanak e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte em um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão nos vales de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas, depois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados e ainda que sejam fortes. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.